O sol do sertão queimava a terra rachada, quando Lampião avistou o corpo cambaleante surgindo entre os mandacaros. Era uma moça, nua de dignidade, coberta de sangue seco e marcas de dentes no pescoço. Correntes ainda pendiam de seus pulsos. Corisco ergueu o rifle para acabar com seu sofrimento, mas Lampião levantou a mão. A jovem caiu de joelhos e sussurrou algo que gelou até os corações mais duros do cangaço. Eles prendem mulheres em jaulas. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O estampido seco do rifle ecoou pelo vazio do sertão e fez os urubus levantarem voo num revoar desesperado. Não era tiro de morte, era aviso. Lampião ergueu a mão antes que Corisco puxasse o gatilho outra vez. Entre os mandacaros retorcidos, uma figura tropeçava, cambaleando como alma penada. Quando se aproximou o bastante, até os cabras mais arretados do bando ficaram encabulados. Era uma moça, mal coberta por farrapos. O pescoço marcado por dentes humanos, a pele rasgada em vergões que pareciam chicote. Correntes ainda pendiam dos pulsos, arrastando na areia como cobra cansada. Vixe Maria, murmurou Dadá, levando a mão à boca. Aquilo não era coisa de cristão. A jovem deu mais 2 passos, trupicou e caiu de joelhos diante do bando. A poeira subiu ao redor dela, misturando-se ao sangue seco que lhe manchava o rosto. Corisco, invocado, levantou o rifle outra vez. Capitão, é melhor dar fim. Tá sofrendo demais. Lampião não respondeu de imediato. Observou a moça com os olhos miúdos, duros, como quem mede o peso do mundo. Já tinha visto muita morte, muita peia, muito desmantelo nesse sertão sem lei. Mas aquilo era diferente. Aquilo era maldade pura. Baixe esse troço, Corisco, disse por fim, a voz baixa, mas cheia de mando. O cangaceiro hesitou. Mas, capitão, baixe. O rifle desceu. Maria Bonita já estava ao lado da moça, tirando o cantil do ombro. Se avexe não, fulô, beba um tiquinho. A água escorreu pelos lábios rachados da jovem. Ela tremeu inteira, como o bichinho assustado, e tentou se arrastar para trás ao ver os chapéus de couro, os cartucheiros cruzados, as armas reluzindo. Calma, mulher, disse Maria, segurando-lhe o braço com cuidado. Ninguém aqui vai lhe fazer mal. Lampião se agachou diante dela. A areia quente rangia sob suas alpercatas. Quem fez isso contigo? A moça tentou falar, mas a voz saiu rouca, quebrada, como folha seca sendo esmagada. Eles... murmurou. Eles prendem mulheres. O bando inteiro ficou em silêncio. Nem o vento assobiava mais entre os chique-chiques. Que história é essa, bichinha? Perguntou Volta Seca, coçando a cabeça, encabulado. A jovem levantou o olhar. Os olhos, fundos e assombrados, carregavam um medo que nenhum cristão devia conhecer. Jaulas, sussurrou. Na fazenda, jaulas de gente. Um arrepio percorreu a espinha de cada homem ali. Até Corisco, cabra da peste, desviou o olhar. Lampião permaneceu imóvel, mas por dentro algo se remexeu, como brasa sendo soprada. Ele conhecia o sertão, conhecia a fome, a seca, o abandono. Conhecia a violência dos coronéis, o chicote nos lombos dos pobres, o dinheiro sujo correndo em contos de réis nas mãos de quem se achava dono da vida alheia. Mas jaulas para mulheres. Onde fica essa fazenda? Perguntou, a voz agora mais fria que lâmina de punhal. A moça tentou responder, mas o corpo não aguentou. Desabou de vez, apagando nos braços de Maria Bonita. Oxente! Ela desmaiou, disse Dadá. Maria ajeitou a cabeça da jovem em seu colo. Tá viva, só tá no bagaço. Corisco cuspiu no chão irritado.
Capitão, isso tá me cheirando a desmantelo grande. Coronel metido, jagunço armado, nós não tem nada com isso. Lampião se levantou devagar, olhou ao redor, o sertão seco, a ruma de Mandacaru, o céu pesado. Depois olhou para a moça desacordada, as correntes ainda presas aos pulsos. Tem sim, disse por fim, tem tudo a ver. Os cabras trocaram olhares. Homem que prende mulher em jaula, continuou Lampião, apertando o maxilar. Num merece viver solto nesse mundo. O vento voltou a soprar, arrodeando a areia ao redor do bando. E naquele instante, sem que nenhum deles dissesse em voz alta, todos entenderam. Alguma coisa muito grande estava prestes a acontecer no sertão. Quando a moça tornou a abrir os olhos, o céu já começava a mudar de cor, tingido por um vermelho queimado que parecia anunciar desgraça. O bando havia armado um pouso ligeiro entre umas pedras, longe de estrada batida, coisa de quem conhece o sertão como a palma da mão. O fogo era baixo, só o bastante para esquentar um tiquinho de água. Lampião não gostava de chamar atenção à toa. Maria Bonita mantinha a cabeça da jovem apoiada em um molho de panos. Beba mais um gole, fulô, devagar. A moça obedeceu. Tremia, feito vara verde. Os olhos ainda corriam de um lado para o outro, como se esperasse ver jagunço saindo de trás das pedras. Se avexe não, disse Maria firme, aqui ninguém vai lhe botar peia. Lampião observava de longe, sentado sobre uma pedra, limpando a lâmina do punhal com um pedaço de pano. O gesto era lento, metódico. Quem não conhecesse podia pensar que ele nem estava ouvindo, mas cada palavra dita ali entrava como faca na memória. Qual é teu nome, bichinha? Perguntou Maria. A jovem demorou a responder, engoliu seco. Rita, Rita de Nazaré. Bonito nome, disse Dadá, tentando aliviar o peso do ar. Nome de santa. Rita fechou os olhos por um instante, como se aquilo doesse. Santa não sofre desse jeito, murmurou. O silêncio caiu pesado. Até o crepitar do fogo pareceu se encolher. Lampião se aproximou devagar, parando à frente dela. Rita, quem foi que lhe fez isso? Ela levou as mãos aos pulsos marcados, onde as correntes haviam deixado sulcos fundos. O gesto foi involuntário, como se o corpo lembrasse antes da mente. O coronel, disse a voz embromada. Coronel Amâncio Bezerra, da fazenda Riacho Seco, perto de Floresta. Volta Seca, soltou um assobio baixo. Vixe, aquele cabra safado é metido com política, vive mandando dinheiro para os homens do governo em Serra Talhada. Não diga, resmungou Corisco. E nós vamos mexer com isso, capitão? Lampião não respondeu. Seus olhos continuavam presos em Rita. Fale, disse ele mais baixo. Ela inspirou fundo, como quem mergulha num açude escuro. Eles pegam mulher sozinha, na estrada, nas feiras, nas beiras de rio. Dizem que é para trabalhar na cozinha, na arrumação, mas é mentira, é tudo mentira. Maria apertou a mão dela. Pode falar, fulô. Eles botam a gente em jaulas. A voz falhou. Jaulas de madeira, que nem bicho. Quem chora, apanha. Quem grita, apanha. Quem tenta fugir, morre. Corisco desviou o olhar, cuspindo no chão. Cabra desgraçado, Rita continuou como se uma represa tivesse rompido dentro dela. O coronel escolhe, toda noite, vem com cheiro de cachaça, pé de cana, rindo e aponta. A que ele quer, sai. As outras ficam ouvindo. Dadá levou as mãos ao rosto. Ave Maria, teve uma menina. Rita engoliu o choro. De 14 anos. Chamava-se Lurdinha. Tentou fugir pulando a cerca. Pegaram ela. No outro dia, penduraram no pátio, pra gente ver. O fogo estalou alto, como se protestasse. Lampião permaneceu imóvel, mas o pano em sua mão rasgou sob a força de seus dedos. Quantas mulheres tem lá? Perguntou. Não sei,
Muitas. 20, talvez mais. Algumas já morreram. Enterram atrás da casa grande, em cova rasa, que nem cachorro. Volta, Seca baixou a cabeça. E ninguém faz nada? Rita riu, um som seco, sem alegria. Quem vai fazer? O coronel dá dinheiro aos soldados. O padre finge que não vê. O delegado diz que é fuxico. Quem reclama, desaparece. Maria Bonita olhou para Lampião. Virgulino, ele continuava calado. Rita estendeu a mão, agarrando o couro da cartucheira dele com uma força desesperada. Eles vão me buscar, sussurrou. Eu fugi na noite passada. Quebrei uma tábua podre da jaula. Corri pelo mato, escondida. Se me acharem, vão me matar. Devagar. Lampião se agachou diante dela, os olhos no mesmo nível. Ninguém vai lhe levar de volta. Ela o encarou como quem tenta decidir se acredita. O senhor é mesmo Lampião? Sou. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não eram de medo. Eram de um resto de esperança que teimava em sobreviver. Dizem que o senhor protege quem não tem ninguém. Lampião não respondeu de imediato. Olhou ao redor, seus homens, o sertão, o fogo baixo, a noite caindo. Depois voltou o olhar para Rita. Dizem muita coisa, falou por fim. Nem tudo é verdade. Ela baixou os olhos como se a última luz tivesse se apagado. Maria Bonita apertou os lábios. Virgulino. Ele se levantou devagar, caminhou alguns passos até a beira das pedras e ficou olhando o vazio do sertão. O vento trouxe o cheiro seco da terra, misturado ao ferro do sangue. Corisco se aproximou. Capitão, isso é briga grande. Coronel com jagunço, dinheiro, amizade no governo, nós pode se lascar bonito. Lampião continuou olhando o horizonte. Quantas mulheres tu disse que morreram? Perguntou sem se virar. Muitas, respondeu Rita, com voz fraca. Perdi a conta. O silêncio voltou pesado como chumbo. Volta Seca chutou um graveto no chão. Oxente, se isso não é coisa do demo, eu não sei o que é. Lampião respirou fundo. Quando se virou, seus olhos estavam diferentes. Frios, decididos, como quando a morte já tinha sido escolhida, só faltando o caminho. Ninguém prende mulher em jaula nesse sertão enquanto eu estiver vivo. Os homens se entreolharam. Corisco soltou um suspiro longo, meio irritado, meio resignado. Eita, gota serena, lá vamos nós arrumar encrenca. Maria Bonita ajudou Rita a se deitar melhor. Se avexe não, fulô, agora tu tá com gente. Rita fechou os olhos, exausta. Pela primeira vez desde que surgira entre os mandacarus, seu corpo pareceu relaxar um tiquinho. Ao longe, um trovão seco ribombou no horizonte, mesmo sem sinal de chuva. E o sertão, testemunha muda de tantas injustiças, parecia prender a respiração, como se soubesse que a paz daquela noite era só o começo da tempestade. A noite caiu de vez sobre o sertão, e o céu se encheu de estrelas miúdas, brilhando como brasas espalhadas no escuro. O bando permanecia em silêncio, cada cabra entregue aos próprios pensamentos. Ninguém cantava, ninguém arengava, ninguém fazia fuxico. O que tinham ouvido da boca de Rita pesava mais que saco de farinha nas costas de retirante. Lampião continuava afastado, de pé sobre uma elevação de pedra, olhando a imensidão seca que se perdia no escuro. O chapéu de couro projetava sombra sobre os olhos, mas quem o conhecia sabia. Quando ele ficava assim, parado, feito estátua, era porque a cabeça fervia. Maria Bonita se aproximou devagar. Virgulino, tu tá calado demais, ele não se virou. Tô pensando. Pensando ou se aperreando? Lampião soltou um sopro pelo nariz. Uma coisa leva a outra. Maria cruzou os braços. Aquela menina não mentiu. Eu vi as marcas. Aquilo ali é coisa de cabra ruim, ruim mesmo. Eu sei. Ela deu mais um passo.
E sei também que tu já decidiu. Lampião finalmente se virou. Decidiu o quê? Não se faça de abestado comigo, não. Tu vai mexer com esse coronel. O silêncio entre os dois durou alguns segundos. O vento passou arrodeando a areia, trazendo um frio ralo que só quem vive no sertão conhece. Esse mundo é torto, Maria, disse ele por fim. Coronel manda, pobre obedece, mulher sofre calada. A lei só chega onde tem dinheiro, no resto é cada um por si. E tu acha que o cangaço serve para quê? Retrucou ela. Só para tomar dinheiro de rico e repartir? Ou para fazer justiça onde ninguém faz? Lampião desviou o olhar por um instante. Lembrou da própria mãe, Dona Maria Lopes, do pai morto a mando de gente poderosa, do sangue derramado que o empurrou para aquela vida. Não nascera cangaceiro, fora feito. Justiça, murmurou. Palavra bonita, difícil é cumprir. Maria encostou a mão no braço dele. Aquela menina podia ser qualquer uma de nós. Podia ser eu. O maxilar de Lampião se contraiu. Ou podia ser a filha de alguém que tu protegeu, continuou ela. E tu sabe disso. Corisco se aproximou coçando a barba rala. Capitão, nós precisa conversar. Lampião assentiu. Em poucos minutos, o bando estava reunido ao redor do fogo baixo. Os rostos iluminados pelas chamas pareciam mais duros, mais cansados. Eu não vou enrolar, começou Corisco. Esse coronel Amâncio tem jagunço, tem rifle, tem amizade com gente grande em Serra Talhada. Se nós mexer com ele, o governo vem atrás. Nós já tá com ruma de soldado no rastro. Volta Seca completou. E o povo das redondezas pode ficar com medo de ajudar. Coiteiro some quando sente cheiro de perigo. Dadá cruzou os braços. Mas também não dá para fingir que não viu nada. Aquilo ali foi desmantelo grande demais. Silêncio. Lampião passou o olhar por cada rosto. Homens que já tinham sangrado ao seu lado, que tinham deixado família, nome e futuro para trás. Homens que sabiam que seguir com ele era viver com a morte no encalço. Eu não sou santo, disse ele. Já fiz muita coisa ruim. Já derramei sangue de gente que nem conhecia. Já toquei fogo em lugar que nem sabia o nome. Mas uma coisa eu nunca fiz. Ninguém respondeu. Nunca tratei mulher como bicho. O vento soprou mais forte, levantando fagulhas do fogo. O coronel pode ter dinheiro, continuou Lampião. Pode ter amizade com governo, com delegado, com padre. Mas o sertão não pertence a ele, nem a mim, nem a ninguém. Corisco balançou a cabeça. E o que tu pretende, capitão? Lampião olhou para Rita, adormecida sob os cuidados de Maria Bonita, o rosto ainda marcado pela dor. Pretendo acabar com esse desmantelo. Volta. Seca soltou um assobio baixo. Eita! Nós vamos libertar as mulheres, disse Lampião. E o coronel vai pagar pelo que fez. Corisco cuspiu no chão, pensativo. Tu sabe que isso vai dar guerra. Guerra já existe, respondeu Lampião. Só que até hoje, quem apanhava era só o lado mais fraco. Dadá ergueu o queixo. Então que dessa vez apanhe quem merece. Um murmúrio de concordância percorreu o grupo. Corisco soltou um suspiro pesado. Macho véi, tu é invocado mesmo, capitão. Mas eu não vou arredar pé. Se é para cair, nós cai junto. Volta Seca sorriu torto. Já tô é besta com a encrenca, mas também não corro, não. Lampião assentiu, sem sorriso. Amanhã, antes do clarear, nós vamos saber direitinho como é a fazenda. Quantos homens, quantas armas, quantas jaulas. Maria Bonita olhou para ele com orgulho contido. E depois? Perguntou ela. Lampião respondeu sem hesitar. Depois, o sertão vai ouvir falar do dia em que ninguém mais botou mulher em jaula sem pagar o preço. O fogo estalou alto, como se selasse o destino de todos ali. Ao longe, um cachorro latiu na escuridão. E o sertão
Velho de tantas histórias, parecia cochichar entre o vento e a areia que uma nova estava prestes a ser escrita. A madrugada ainda nem tinha se ajeitado direito quando Volta Seca e Dadá já seguiam pelo mato fechado, arrodeando a trilha que levava à fazenda Riacho Seco. A lua minguada clareava o bastante para não se perderem, mas deixava sombras compridas que faziam qualquer pedra parecer emboscada. Era serviço delicado, um passo em falso, um galho quebrado, e os jagunços sentiriam o cheiro de gente estranha no terreiro. Volta Seca ia na frente, corpo baixo, rifle atravessado nas costas. Se a Vexe não Dadá, nós só vai dar uma espiada. Espiada nada, murmurou ela. Isso aqui tá com cara de encrenca grande. Eles avançaram devagar, desviando de Mandacaru, coisarando o caminho como quem já nasceu sabendo ler o chão. Depois de quase uma hora, a silhueta da fazenda surgiu no horizonte. A casa grande no alto, branca e arrogante, cercada por currais, depósitos e uma cerca de madeira grossa que parecia mais prisão que proteção. Volta Seca se agachou. Vixe, olha o tamanho desse troço. Dadá seguiu o olhar dele. Do lado de trás da casa grande, alinhadas como chiqueiro de porco, estavam as estruturas de madeira. Pequenas, baixas, feias. Ave Maria, sussurrou ela. Um gemido fraco veio do escuro. Depois outro. Sons de gente. Sons de sofrimento. Volta Seca sentiu um nó na garganta. É verdade. A bichinha não mentiu. Eles se arrastaram mais um pouco, até um ponto de onde podiam ver melhor. Um jagunço passou bocejando, rifle pendurado no ombro, claramente embriagado. No pátio, garrafas vazias espalhadas denunciavam farra recente. Cabra safado vive na cachaça, murmurou Dadá. Melhor para nós, respondeu Volta Seca. 2 homens saíram da casa dos jagunços, rindo alto, um deles tropeçando. Aposto que tem mais de 30, cochichou ele, mas estão tudo desmantelado. Eles memorizaram cada detalhe. Posição das torres de vigia, a casa dos guardas, o poço no fundo do terreiro, a porteira lateral que parecia mal trancada. Depois, sem trocar mais palavras, começaram a retirada. O que tinham visto já era suficiente para gelar até coração de cangaceiro. Quando retornaram ao pouso, o céu já clareava em tons de cinza. Lampião os esperava sentado sobre uma pedra, o rifle apoiado no joelho. Os olhos estavam atentos, como se não tivesse dormido um segundo sequer. Fale, disse ele, sem rodeio. Volta Seca tirou o chapéu e passou a mão no suor. É pior do que a gente pensava, capitão. Dadá completou. As jaulas estão lá, umas 15, talvez mais, cheias. O silêncio caiu pesado sobre o grupo. Quantos homens? Perguntou Corisco. Uns 30, talvez 40, respondeu Volta Seca. Mas a maioria vive embriagada. Vimos garrafa espalhada aqui só. Lampião assentiu, absorvendo cada detalhe. Armas, rifle velho, espingarda, umas pistolas, nada que nós não conheça. Maria Bonita apertou os punhos. E as mulheres? Dadá fechou os olhos por um instante. Magras, sujas, algumas nem se mexiam. Pareciam mais mortas que vivas. Rita, que ouvia tudo deitada, começou a tremer outra vez. Elas estão lá, minhas irmãs estão lá, Maria a abraçou. Calma, Fulô. Se a Vexe não. Lampião se levantou devagar. O bando se reuniu ao redor, formando um semicírculo natural. Ninguém falava. Esperavam. Nós vamos entrar antes do amanhecer, começou ele. Quando o cabra ainda está com o juízo embromado pela cachaça, Corisco cruzou os braços. E como tu pensa fazer isso, capitão? Lampião desenhou na areia com a ponta do punhal. Corisco e 2 homens vão pela frente. Faz barulho, atira, grita. Quero os jagunços correndo feito galinha sem cabeça. Corisco sorriu torto. Parte que eu gosto. Volta Seca. Tu e mais 3 rodeiam a casa dos guardas. Ninguém sai vivo dali para reforçar o pátio.
Volta Seca assentiu. Pode deixar. Eu vou pelos fundos com Maria, Dadá e o resto. Primeiro abrimos as jaulas, depois pegamos o coronel. Um murmúrio percorreu o grupo. E se ele fugir? Perguntou um dos cabras. Lampião ergueu o olhar. Não foge. A forma como disse aquilo encerrou qualquer dúvida. Rita se ergueu com dificuldade. Capitão, ele tem dinheiro. Compra gente, compra silêncio, compra tudo. Lampião a encarou. Dinheiro compra muita coisa, mas não compra coragem. O vento soprou forte, levantando poeira ao redor deles. E tem mais, continuou ele. Quero as mulheres levadas pro mato assim que forem soltas. Maria, tu comanda isso. Leva pra Caatinga, arranja abrigo, dá água. Ninguém fica pra trás. Maria Bonita assentiu. Pode deixar. Dada completou. Quem não puder andar, nós carrega. Corisco bateu a mão no rifle. E o coronel? Lampião passou o olhar pelo horizonte que começava a clarear. O coronel vai aprender, disse a voz baixa, pesada, que mulher não é bicho de curral. O grupo ficou em silêncio. Até o canto distante de um galo pareceu parar. Volta Seca coçou a cabeça. Capitão, e se tiver mais gente envolvida? Político, delegado. Lampião respondeu sem desviar o olhar do nascente. Um passo de cada vez. Hoje é a fazenda. Amanhã, quem mais merecer. Rita começou a chorar baixinho, mas não era choro de medo. Era o som de alguém que pela primeira vez acreditava que podia existir justiça. O céu clareou de vez, tingindo o sertão de um amarelo pálido. O dia nascia seco e impiedoso, como sempre. Mas naquele pedaço de mundo, algo havia mudado. E enquanto os cangaceiros se preparavam em silêncio, limpando armas, ajustando cartucheiras, verificando munição, o sertão parecia observar, atento, como se soubesse que antes do próximo amanhecer, o sangue dos injustos iria se misturar à poeira quente da terra. A escuridão ainda cobria o sertão quando o bando se moveu. Não havia lua para denunciar silhuetas, nem vento forte que levasse o som dos passos. Só o rangido seco do couro, o tilintar leve das cartucheiras e a respiração contida de homens acostumados a viver entre a vida e a morte. Lampião seguia à frente do grupo que contornava a fazenda pelos fundos. O chão duro não guardava pegadas, vantagem de quem conhecia cada vereda da Caatinga. Ao longe, uma coruja piou, quebrando o silêncio como mau agouro. Do outro lado, Corisco já se posicionava com seus homens, escondidos atrás de um velho curral. Ele sorriu, exibindo os dentes na penumbra. Preparado, cabras? Um dos homens assentiu. É hoje que o desmantelo começa. Corisco ergueu o rifle. Então vamos acordar esses filhos de rapariga. O primeiro tiro cortou o ar como um relâmpago seco. Em seguida outro. E mais outro. Os disparos ecoaram pela fazenda, quebrando o silêncio da madrugada. Acorda, cambada! Gritou Corisco. Lampião chegou! Dentro da casa dos jagunços, o caos começou. Portas batendo, homens tropeçando, xingamentos atravessando o escuro. Que diabo é isso? Pega as armas! É emboscada! Garrafas quebraram no chão. Um jagunço saiu correndo, ainda com a calça pela metade, só para cair com um tiro certeiro antes de alcançar o terreiro. Enquanto isso, pelos fundos, Lampião cortava o arame da cerca com um alicate, o metal cedendo com um estalo seco. Rápido! Murmurou. O grupo entrou em silêncio. O cheiro veio primeiro. Suor velho, fezes, sangue seco. Um fedor pesado que grudava na garganta. Dadá cobriu o nariz com o lenço. Vixe Maria! As jaulas estavam ali, pequenas, toscas, alinhadas como se fossem parte de um curral. Dentro delas, formas humanas encolhidas, imóveis ou tremendo. Um gemido fraco escapou de uma das estruturas. Lampião parou diante da primeira jaula. Dentro, uma mulher muito jovem estava encolhida, os joelhos junto ao peito,
os olhos abertos, mas vazios. Parecia não enxergar mais nada. Ele puxou a tranca de madeira. A peça resistiu, inchada pelo tempo. Corisco não estava ali para arrombar. Era trabalho de cuidado. Dadá, disse. Ela veio com a faca e forçou a madeira até que a tranca cedeu com um estalo. A porta se abriu. A mulher não se moveu. Tá livre, disse Dadá, a voz embargada. Nenhuma reação. Maria Bonita se agachou diante dela. Fulô, pode sair. Ninguém vai lhe machucar mais. Os olhos da mulher se moveram lentamente, como se aquelas palavras fossem de outro mundo. Livre, sussurrou ela. Livre, confirmou Maria. A mulher tentou se levantar, mas as pernas falharam. Dadá a segurou antes que caísse. Devagar, bichinha, nós tá aqui. Ao redor, outros cangaceiros já arrombavam as jaulas, uma a uma. Portas rangendo, madeira quebrando, gemidos crescendo. Algumas mulheres choravam baixinho. Outras permaneciam mudas, balançando o corpo para frente e para trás, como se ainda estivessem presas dentro de si mesmas. Quantas são? Perguntou Volta Seca contando. 19 vivas, respondeu Dadá. 3 vazias. Lampião olhou para o chão diante de uma das jaulas desocupadas. Manchas escuras marcavam a terra. Ele não perguntou, não precisava. Um tiro ecoou mais perto. Os jagunços estavam reagindo. Capitão! Gritou um dos cabras. Estão se organizando! Lampião ergueu o olhar. Maria, leva elas para o mato. Agora! Maria Bonita assentiu. Bora, fulôs. Quem puder andar ajuda quem não pode. Se a Vex não, nós não vai deixar ninguém. Uma menina magra, de olhos enormes, agarrou a perna de Lampião. Não me deixe aqui, por favor. Ele se agachou, retirando delicadamente as mãos dela de sua perneira. Ninguém vai ficar, disse. Tu vai viver. Ela assentiu, chorando sem som, enquanto Dadá a ajudava a caminhar. O grupo começou a se mover em direção à cerca aberta. Mulheres apoiadas umas nas outras, algumas carregadas nos ombros dos cangaceiros. O cheiro de medo dava lugar ao cheiro de esperança, ainda tímida. Lampião observou até que a última delas desaparecesse entre os arbustos. Agora, disse, virando-se para os homens que restavam, nós vai falar com o dono da casa. Um estrondo veio da frente da fazenda. Corisco e seus homens continuavam fazendo barulho, mantendo os jagunços ocupados. Volta Seca, ordenou Lampião. Tu e 2 homens vão pela casa dos guardas. Ninguém reforça o coronel. Pode deixar. Os homens partiram. Lampião caminhou em direção à casa grande. As paredes brancas refletiam a luz fraca do amanhecer que começava a surgir no horizonte. Um lugar de riqueza erguido sobre sofrimento. Um jagunço surgiu na varanda, rifle em mãos. Não teve tempo de mirar. Um disparo seco ecoou e ele caiu de costas, derrubando uma cadeira. Lampião subiu os degraus sem pressa. Dentro, o som de passos apressados, móveis sendo arrastados, ordens gritadas. Defendam a casa, berrou uma voz grossa. Não deixem esses desgraçados entrarem. Lampião reconheceu o timbre. Não precisava de apresentação. Coronel Amâncio, murmurou quase para si. Ele empurrou a porta com o pé. A madeira bateu contra a parede com força, revelando o interior luxuoso. Móveis pesados, tapetes caros, santos de ouro sobre um aparador. E sobre uma mesa, um caderno aberto, manchado, repleto de nomes. O ar dentro da casa cheirava a pólvora e medo. Passos pesados ecoaram no corredor. O coronel surgiu com um rifle nas mãos, o rosto vermelho de raiva e cachaça. Lampião! Rosnou. Os 2 homens se encararam, imóveis por um segundo que pareceu durar uma vida inteira. Do lado de fora, os tiros começavam a cessar. Dentro da casa, o destino de um homem e de um sistema inteiro de crueldade estava prestes a ser selado. O primeiro clarão do dia ainda mal tocava o horizonte quando Maria Bonita conduzia o grupo de mulheres pela caatinga fechada. O caminho era áspero
cheio de pedras soltas e galhos que arranhavam a pele já ferida. Mesmo assim, ninguém reclamava. O medo de ficar para trás era maior que qualquer dor. "Se avec não fulos", dizia Maria, a voz firme, quase maternal. "Só mais um tiquinho." Dadá vinha atrás, ajudando uma mulher que mal conseguia se manter de pé. "Oxente, segura aqui no meu ombro. Isso devagar." Algumas choravam em silêncio. Outras olhavam ao redor como se o mundo fosse grande demais depois de tanto tempo presas. O céu aberto, o vento no rosto, o cheiro da terra, tudo parecia estranho. Uma das mais velhas parou de repente, os olhos arregalados. É o céu?" perguntou confusa. Maria parou diante dela. "É sim, mulher. Tu tá livre?" A mulher começou a chorar alto, um choro preso há tempo demais. Mais à frente, a menina que se agarrara a Lampião caminhava apoiada em Volta Seca. O rosto magro, os olhos enormes, o corpo leve demais para a idade. "Qual teu nome, bichinha?" perguntou ele. "Josefa", respondeu num fio de voz. "Pois escute, Josefa, hoje tu nasceu de novo." Ela não respondeu, mas apertou o braço dele com força. Enquanto avançavam, o som distante dos tiros ainda ecoava, abafado pela distância. Cada estampido fazia algumas mulheres se encolherem. "Se lascou", murmurou uma delas. "Vão pegar nós de novo." Maria Bonita parou e se virou, os olhos duros. "Escutem bem", disse. "Quem tá lá é Lampião. E quando o Lampião entra numa briga, é para acabar." As palavras correram pelo grupo como água fresca. "Ele não vai deixar ninguém voltar para a jaula", completou Dadá. Um murmúrio de esperança começou a surgir, tímido, quase incrédulo. Enquanto isso, na fazenda, os últimos disparos cessavam. O pátio estava coberto de corpos de jagunços e cartuchos vazios. O cheiro de pólvora se misturava ao sangue fresco, formando um odor pesado que o vento não conseguia levar. Corisco limpava o rifle com um pedaço de pano, o rosto salpicado de fuligem. "Foi ligeiro", disse a Volta Seca, que retornava da casa dos guardas. "Ninguém escapou", respondeu ele sério. "Nenhum para contar história." Corisco cuspiu no chão. "A história vai ser contada mesmo assim." Do lado de dentro da casa grande, Lampião permanecia frente a frente com o coronel Amâncio, que agora respirava pesado, o rifle tremendo nas mãos. "Tu não devia ter vindo", rosnou o coronel. "Isso aqui é propriedade minha." Lampião deu um passo à frente. "Gente num é propriedade." O coronel riu, um som áspero. "Cabras como tu vivem de roubo. Eu só faço o que sempre foi feito. Esse sertão tem dono." "Tem não", respondeu Lampião. Tem vítima." O coronel levantou o rifle, mas o disparo nunca veio. Um tiro seco ecoou e a arma voou de suas mãos. Corisco surgira na porta, ainda com fumaça saindo do cano. "Deixa que esse cabra é nosso, capitão." Do lado de fora, o sol começava a subir, iluminando o terreiro onde antes ecoavam gritos de dor. Agora, apenas o silêncio permanecia. Lampião caminhou até a mesa e abriu o caderno que encontrara. Folheou lentamente. Nomes, idades, datas. "Carmen, 15 anos, morte por desobediência", murmurou. O coronel desviou o olhar. "Lurdinha, 14 anos, tentativa de fuga." Corisco apertou os punhos. "Fi de rapariga." Lampião fechou o caderno devagar. "Quantas mais?" O coronel permaneceu em silêncio. Um estalo seco ecoou quando Corisco bateu a coronha do rifle na mesa. "Quantas? Eu não sei", balbuciou ele. Lampião o encarou por longos segundos. Depois falou sem elevar a voz. "Vai saber." Na Caatinga, Maria Bonita finalmente parou o grupo junto a uma formação de pedras que formava abrigo natural.
Ali havia sombra e um filete de água escorrendo entre as rochas. Raro presente no sertão. Aqui, disse ela. Aqui nós descansa. As mulheres se sentaram ou deitaram no chão exaustas. Algumas beberam água com avidez. Outras apenas encostaram a testa nas pedras frias, como se quisessem ter certeza de que aquilo era real. Josefa se aproximou de Maria, segurando a barra de sua saia. Ele vai voltar? Perguntou. Quem? O homem? O coronel? Maria se ajoelhou diante dela. Não, bichinha, aquela vida acabou. A menina hesitou, como se as palavras fossem difíceis de aceitar. E nós? Para onde vai? Maria respirou fundo. Primeiro nós cuida de vocês. Depois, quem quiser voltar para casa nos ajuda. Quem não tiver casa, a igreja de Belém do São Francisco acolhe. Padre Anselmo não vira as costas para ninguém. Uma das mulheres mais velhas ergueu o olhar. A igreja ainda aceita gente como nós? Maria segurou a mão dela. Aceita. E se não aceitar, aceita do mesmo jeito. Um riso fraco surgiu entre algumas delas, tímido, mas vivo. De volta à fazenda, os cangaceiros reuniam correntes, chicotes e trancas arrancadas das jaulas. Lampião observava tudo em silêncio. Capitão, disse Volta Seca, o que nós faz com esse troço? Lampião olhou para as correntes enferrujadas, ainda manchadas de sangue seco. Queima. Corisco ergueu as sobrancelhas. Tudo, tudo. Os homens empilharam madeira, correntes e pedaços das jaulas no centro do terreiro. O fogo subiu rápido, alimentado pelo ódio acumulado em cada golpe de machado. As chamas cresceram, engolindo a madeira, estalando, cuspindo fagulhas no ar da manhã. Lampião observou sem piscar. O cheiro de madeira queimando substituiu pouco a pouco o fedor de abandono que dominara o lugar por anos. Acabou, murmurou Volta Seca. Lampião balançou a cabeça. Ainda não. Atrás deles, o coronel Amâncio era arrastado para o pátio, os pés riscando a terra seca. O rosto, antes altivo, agora estava coberto de poeira, suor e medo. O sol subia no céu, testemunha muda. E o sertão, que tantas vezes vira o sofrimento dos fracos, estava prestes a assistir a um acerto de contas que mudaria para sempre a história daquela terra. O coronel Amâncio Bezerra foi jogado de joelhos no centro do pátio, bem diante das cinzas fumegantes das jaulas. O calor ainda subia do chão, misturado ao cheiro de madeira queimada e ferrugem. O homem, que por tantos anos caminhara ali como dono de tudo, agora tremia feito vara verde, as mãos amarradas para trás com as próprias correntes que usara em suas vítimas. Lampião permaneceu de pé diante dele, silencioso. O chapéu de couro projetava sombra sobre os olhos, mas o coronel sentia o peso daquele olhar como se fosse lâmina encostada no pescoço. Capitão, começou Amâncio, a voz falhando. Nós pode conversar. Corisco soltou uma risada seca. Conversar agora, é? Quando era para conversar com as mulheres, tu só sabia bater. Lampião ergueu a mão, pedindo silêncio. O pátio inteiro ficou mudo. Até os poucos empregados que haviam sido reunidos ali, vaqueiros, cozinheiras, um velho tratador de animais, evitavam levantar os olhos. Fale, disse Lampião. O coronel engoliu seco. Eu tenho dinheiro, contos de réis guardados, ouro, posso pagar. Tu leva tudo e vai embora. Ninguém precisa morrer. Volta. Seca cuspiu no chão. Cabra pensa que resolve tudo no dinheiro. Lampião não reagiu, apenas inclinou a cabeça de leve. Quanto vale uma vida, coronel? Perguntou. Amâncio hesitou. Depende. O tapa de Corisco foi tão rápido que o som ecoou seco pelo pátio. Depende é o cacete, Lampião continuou, a voz calma. Quanto vale a vida de Lurdinha? Quanto vale a vida de Carmen? Quanto vale a vida das que tu enterrou atrás da casa como bicho morto?
O coronel fechou os olhos, o rosto contraído. Eu fiz o que sempre foi feito, murmurou. Coronel manda, gente pobre obedece, sempre foi assim. Um murmúrio indignado percorreu os empregados reunidos. Uma cozinheira deu um passo à frente, tremendo. Mentira, disse ela, a voz fraca, mas firme. Sempre foi medo. Nós tinha medo. O coronel virou o rosto, como se aquelas palavras o ferissem mais que qualquer golpe. Lampião caminhou até a mesa trazida do interior da casa grande. Sobre ela, o caderno de registros estava aberto. Ele folheou lentamente, deixando que todos vissem os nomes escritos com tinta desbotada. 74 mulheres em 7 anos, disse. Isso aqui é contabilidade de açougue. Amâncio balançou a cabeça. Eu não matei todas. Algumas morreram de doença. Corisco se aproximou, os olhos em brasa. Doença de fome, doença de pancada, doença de desespero. Lampião fechou o caderno com um estalo seco. Quem mais sabia? Perguntou. Quem mais ganha dinheiro com isso? O coronel permaneceu em silêncio. Lampião fez um gesto com a cabeça. Volta Seca puxou o homem pelos cabelos, forçando-o a olhar ao redor. Fala, desgraçado. Amâncio respirou com dificuldade. Tem outros fazendeiros, em Cabrobó, em Serra Talhada, gente grande, político, delegado. Os nomes começaram a sair, tropeçando uns nos outros. Cada palavra parecia arrancada com dor. Os cangaceiros ouviam em silêncio, memorizando. E tu acha que o governo vai te salvar? Perguntou Dadá. O coronel soltou um riso fraco. Sempre salvou. Lampião se inclinou, ficando à altura dos olhos dele. Hoje não. O vento soprou pelo pátio, levantando poeira que se misturou às cinzas. O sol já estava alto, iluminando cada detalhe da cena, sem deixar sombra onde se esconder. Um dos vaqueiros, velho e encurvado, deu um passo à frente. Capitão, nós ouvia os gritos, mas quem falasse, sumia. Nós tem família. Lampião o encarou por alguns segundos. Medo é corrente invisível. Eu sei. O velho abaixou a cabeça, envergonhado. Mas hoje vocês estão livres também, continuou Lampião. Livre do medo e livre da vergonha. O coronel começou a rir, um riso quebrado, quase histérico. Livre? Cuspiu ele. O sertão nunca é livre. Sempre vai ter outro coronel, outro dono, outro homem com poder. Lampião ficou em silêncio por um instante. Pode até ter, disse por fim. Mas hoje, o sertão vai lembrar que um deles caiu. Corisco deu um passo à frente. Capitão, o que nós faz com ele? Lampião olhou ao redor. As cinzas das jaulas, os rostos marcados das testemunhas, o céu impiedoso acima. Primeiro, ele vai ouvir, disse. Vai ouvir o que fez. Ele fez um gesto e Volta Seca trouxe Mercedes, uma das mulheres libertadas, que retornara com o grupo para testemunhar. Ela caminhava com dificuldade, mas os olhos estavam firmes. Quando viu o coronel, o corpo inteiro dela se retesou. É ele, disse, a voz firme. Do cabra que nos tratava pior que bicho. Amâncio tentou desviar o olhar, mas Volta Seca o segurou pelos cabelos. Olhe, rosnou. Mercedes respirou fundo. Tu lembra de mim? Me chamou de teimosa porque eu chorava. Me deixou 3 dias sem água. Disse que mulher que chora precisa aprender. O silêncio ao redor era absoluto. Eu não chorei mais, continuou ela, mas nunca deixei de lembrar. Lampião observava, imóvel. Não era só o julgamento de um homem. Era o peso de um sistema inteiro sendo exposto sob o sol do sertão. O coronel começou a tremer, não mais de raiva, mas de algo que parecia pela primeira vez medo verdadeiro.
E naquele pátio marcado por anos de sofrimento, o poder mudava de mãos. Não pelo dinheiro, nem pelo título, mas pela coragem de enfrentar o que sempre fora aceito em silêncio. O silêncio que se seguiu às palavras de Mercedes foi pesado, quase palpável. O vento parou de soprar por um instante, como se até a caatinga quisesse escutar o que ainda viria à tona. O coronel Amâncio tremia, os olhos perdidos entre o chão e os rostos que agora o encaravam sem medo. Lampião permaneceu imóvel, absorvendo cada detalhe, cada gesto. Ele sabia que a crueldade de um homem não se sustenta sozinha. Sempre há cumplicidade, sempre há silêncio comprado, sempre há gente que fecha os olhos em troca de proteção ou dinheiro. Quem trazia as mulheres? Perguntou a voz baixa. O coronel não respondeu. Corisco aproximou o cano do rifle do rosto dele. Não me faça repetir. Amâncio engoliu seco. Eu pagava gente, vaqueiros, tropeiros, gente que vivia nas estradas. Um burburinho percorreu os poucos trabalhadores da fazenda. Mentira, gritou um deles. Nós nunca... O coronel o encarou, desesperado. Eu pagava bem, ninguém recusava. Lampião ergueu a mão. Nome. Amâncio hesitou. O silêncio pesou como pedra sobre seu peito. Nome, repetiu Corisco, empurrando-o com o pé. Zé Inácio, murmurou ele. Um coiteiro, de Serra Talhada. Ele levava as mulheres. Dizia que era para arrumar serviço. Volta Seca arregalou os olhos. Zé Inácio? Aquele magrelo que já deu pouso para nós? Um frio percorreu o grupo. Não diga, murmurou Dadá. Lampião não demonstrou surpresa, mas seus olhos escureceram. Zé Inácio já havia servido de guia, já oferecera comida, já trocara informações. Um homem miúdo, de fala mansa, que se dizia perseguido pela seca. Agora o nome dele surgia ligado ao tráfico de mulheres. Quanto tu pagava? Perguntou Lampião. 50 mil réis por cabeça, às vezes mais, se fosse jovem. Corisco apertou os punhos. Cabra vende gente que nem cabrito. Um dos vaqueiros da fazenda começou a chorar. Eu vi ele trazer uma moça. Disse que era sobrinha. Eu acreditei. Lampião fechou os olhos por um segundo. O sertão era duro, mas aquilo era mais que dureza. Era desmantelo moral. E o delegado? Perguntou. Ele sabia? O coronel assentiu lentamente. Recebia parte em dinheiro, em gado. Ele dizia que mantinha a ordem. Ordem, repetiu Volta Seca com amargura. Ordem de quem manda, né? O nome do delegado de Floresta saiu em seguida. Depois, o de um vereador em Cabrobó. Cada revelação caía como pedra no meio do grupo, levantando poeira de indignação. Maria Bonita apertou os dentes. É uma ruma de gente podre. Mercedes deu um passo à frente. Eles diziam que ninguém ia nos procurar, que mulher pobre some e ninguém sente falta. O coronel baixou a cabeça. Era verdade. Corisco levantou o rifle, mas Lampião ergueu a mão, impedindo. Ainda não, disse. O vento voltou a soprar, levantando cinzas das jaulas queimadas. As partículas dançavam no ar como lembranças que se recusavam a desaparecer. Volta Seca passou a mão no rosto, inquieto. Capitão, se esse coiteiro é o mesmo Zé Inácio que eu penso, ele já sentou à nossa mesa, já comeu do nosso feijão. Um silêncio desconfortável se espalhou. Traição. A palavra pairava no ar, mesmo sem ser dita. Lampião abriu os olhos e encarou o horizonte. Lembrou do homem magro, da voz mansa, das promessas de ajuda. Lembrou das vezes em que confiara. No sertão, confiança era moeda rara. E ainda assim, ele havia dado. O sertão ensina a desconfiar de tudo, disse por fim. Mas às vezes a gente quer acreditar que ainda existe gente direita. Corisco cuspiu no chão. Pois esse aí não presta nem pra bucha.
Rita, que havia sido trazida de volta para testemunhar, tremia ao ouvir os nomes. Ele foi quem me trouxe, sussurrou. Disse que tinha trabalho na cozinha, que eu ia mandar dinheiro para Mainha. O peso da traição caiu como um trovão silencioso. Lampião se aproximou dela. Tu fez nada errado, Fulô. Errado foi quem vendeu tua confiança. Ela assentiu, chorando sem som. Um dos cangaceiros mais jovem murmurou. Capitão, nós vai atrás desse coiteiro? Lampião permaneceu em silêncio por alguns segundos. O fogo ainda crepitava nas cinzas. O coronel gemia baixinho, derrotado. As mulheres observavam, ainda incrédulas com a liberdade. Um passo de cada vez, disse por fim. Hoje o sertão aprende que mulher num é bicho. Amanhã, quem traiu vai aprender que confiança num se vende. Corisco sorriu de lado. Eita, isso vai dar ruma de história. Lampião voltou o olhar para o coronel Amâncio, que agora parecia menor, encolhido, reduzido ao que sempre fora sem o poder. Apenas um homem covarde. Tu construiu esse inferno achando que ninguém ia mexer contigo, disse Lampião. Mas o sertão tem memória, e hoje ele acordou. O vento soprou mais forte, espalhando as cinzas das jaulas pelo terreiro. E naquele instante, todos ali entenderam que o que estava sendo julgado não era apenas um homem. Era uma rede inteira de medo, silêncio e traição que por anos aprisionara o sertão. O sol do meio-dia caiu pesado sobre a fazenda Riacho Seco, queimando a terra e os rostos de quem permanecia no pátio. Não havia mais tiros, nem correria. Apenas o silêncio denso de um lugar onde pela primeira vez em anos o medo mudara de dono. Lampião ordenara que todos os empregados fossem reunidos, vaqueiros, cozinheiras, um velho ferreiro, 2 meninos que cuidavam dos animais. Ninguém foi amarrado, ninguém foi ameaçado. Eles ficaram ali por vontade própria ou pela necessidade de testemunhar o que estava prestes a acontecer. No centro do terreiro, o coronel Amâncio permanecia ajoelhado, as mãos presas, o rosto coberto de poeira e suor. O homem que antes mandava e desmandava agora evitava levantar os olhos. As cinzas das jaulas ainda fumegavam ao redor, espalhadas pelo chão como prova muda de tudo o que fora feito ali. Cheguem mais perto, disse Lampião, a voz firme, sem gritar. Os trabalhadores se aproximaram devagar, formando um círculo. Muitos mantinham a cabeça baixa. Outros observavam o coronel com uma mistura de medo, vergonha e raiva antiga. Mercedes foi trazida à frente. Caminhava com dificuldade, mas os olhos estavam firmes. Diga, pediu Lampião. Ela olhou ao redor, respirou fundo e encarou o coronel. Esse homem nos tirou da estrada, das feiras, das casas pobres. Prometia serviço, comida, proteção. Mentia. Botava a gente em jaula como bicho. Quem chorava, apanhava. Quem gritava, ficava sem água. Quem tentava fugir, morria. Um murmúrio percorreu o círculo. Uma das cozinheiras começou a chorar baixinho. Eu ouvia os gritos, confessou. Ave Maria, eu ouvia, mas tinha medo. Lampião assentiu. Medo é corrente que ninguém vê, mas hoje vocês estão vendo o fim dela. Ele fez um gesto e Volta Seca trouxe o caderno de registros. Lampião o abriu e ergueu para que todos vissem. Aqui estão os nomes, disse. Mulheres que passaram por essas jaulas, algumas ainda vivas, muitas mortas. Ele começou a ler. Lurdinha, 14 anos, Carmen, 15, Soledade, 16, Rosa, idade desconhecida. Cada nome caía no silêncio como pedra em água parada. Algumas mulheres libertadas começaram a chorar. Outras permaneciam imóveis, olhando para o chão. O coronel tentou falar. Eu cuidava delas, balbuciou. Dava comida, remédio. Corisco deu um passo à frente, os olhos faiscando. Comida jogada no chão que nem para cachorro. Lampião ergueu a mão, mantendo a ordem. Tu chama isso de cuidado? Perguntou. O coronel não respondeu.
Um dos vaqueiros, homem de mãos calejadas, avançou um passo. Eu vi uma delas morrer de sede, disse, a voz trêmula. Mas eu tinha medo. Ele dizia que quem se metesse ia para a cova junto. Lampião o encarou por um instante. Depois assentiu. Hoje tu não tem mais medo. O homem chorou em silêncio. O vento soprou, espalhando poeira e cinzas pelo pátio. O sol queimava, impiedoso, como se quisesse gravar aquela cena na memória da terra. Lampião caminhou lentamente ao redor do coronel. Tu disse que o sertão sempre teve dono, falou. Que pobre obedece, que mulher aguenta calada. Ele parou diante dele. Hoje o sertão tá olhando para tu. O coronel levantou o rosto pela primeira vez. Nos olhos havia algo que nunca estivera ali. Pavor. Eu tenho filhos, murmurou. Tenho família. Mercedes deu um passo à frente. E nós? Nós não tinha família? Silêncio. Lampião olhou para os trabalhadores reunidos. Esse homem governou vocês pelo medo, disse. E o medo fez vocês se calarem. Mas o silêncio de vocês também ajudou a encher essas covas. Os rostos se abaixaram. Eu não vou matar vocês, continuou, porque a culpa de vocês foi o medo. Mas quero que levem essa história para cada canto do sertão. Quero que contem o que viram aqui hoje. Ele se voltou novamente para o coronel. E tu vai pagar pelo que fez. Corisco se aproximou. Capitão, dá a ordem. Lampião permaneceu em silêncio por um instante. O fogo ainda crepitava nas cinzas. As mulheres libertadas observavam, algumas com lágrimas, outras com um olhar vazio que talvez nunca se preenchesse de novo. Esse homem tratou gente como bicho, disse por fim. Então vai conhecer o peso do que fez. Ele fez um gesto, e os cangaceiros trouxeram uma das jaulas menores que havia sido poupada do fogo para servir de prova. A madeira estava chamuscada, mas ainda firme. O coronel começou a se debater. Não! Isso não! Eu pago! Dou tudo! Corisco o empurrou para dentro da estrutura apertada. O homem mal cabia, forçado a se encolher, joelhos junto ao peito, exatamente como suas vítimas. O silêncio no pátio era absoluto. Assim elas viviam, disse Lampião. Dias, sem água, sem dignidade, sem esperança. O coronel começou a chorar, um som desesperado que ecoou pelo terreiro. Mercedes fechou os olhos, lágrimas correndo pelo rosto. Lampião olhou ao redor, certificando-se de que todos viam. Hoje o sertão aprende, disse. Mulher não é bicho, e quem tratar como bicho perde o direito de viver como homem. Ele fez um gesto e os cangaceiros fecharam a porta da jaula. O som da tranca ecoou seco, definitivo. O vento soprou, levantando poeira que girou ao redor da estrutura como um redemoinho. E naquele instante, sob o sol impiedoso do sertão, o poder que por anos esmagara vidas foi reduzido ao tamanho da própria crueldade. Pequeno, covarde e aprisionado no mesmo inferno que criara. O sol já começava a descer quando o pátio da fazenda Riacho Seco finalmente se aquietou. O calor do dia ainda tremia no ar, fazendo a paisagem parecer ondular, como se o próprio sertão estivesse cansado de testemunhar tanta dor. No centro do terreiro, a jaula permanecia fechada. Lá dentro, o coronel Amâncio já não gritava. Restava apenas um gemido baixo, quebrado, quase irreconhecível. Lampião observava em silêncio. Não havia satisfação em seu rosto, nem alegria. Apenas o peso de quem sabia que justiça não devolve vidas, mas impede que outras sejam destruídas. Corisco se aproximou, limpando o suor da testa com o lenço. Capitão, já deu o recado. Lampião assentiu devagar. O recado precisava ser visto, não só ouvido. Ao redor, os trabalhadores da fazenda permaneciam imóveis, como se tivessem envelhecido anos em poucas horas.
Alguns ainda olhavam para o chão, outros para a jaula. O medo que antes tinham do coronel agora se transformava em algo diferente. Consciência. O velho vaqueiro que falara mais cedo deu um passo à frente. Capitão, nós não sabia como acabar com isso, disse a voz falha. Hoje nós viu. Lampião colocou a mão no ombro dele. Agora vocês sabem como impedir que comece de novo. O homem assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto queimado de sol. Ao longe, Maria Bonita retornava com algumas das mulheres que insistiram em testemunhar o fim daquele pesadelo. Caminhavam devagar, ainda fracas, mas com a cabeça erguida. Entre elas, Rita de Nazaré. O rosto ainda marcado, mas os olhos já não carregavam o mesmo terror. Quando viu a jaula, ela parou. Respirou fundo, como se estivesse devolvendo ao mundo um ar que lhe fora roubado. Acabou, murmurou. Maria segurou sua mão. Acabou. Mercedes se aproximou da estrutura e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, virou-se para Lampião. Obrigada, disse. Ele apenas inclinou a cabeça. Nós vamos levar vocês até Belém do São Francisco, anunciou Maria Bonita. Padre Anselmo acolhe quem precisa. Quem tiver família, nos ajuda a voltar. Uma das mulheres mais velhas começou a chorar. Eu achei que ia morrer ali, que ninguém nunca ia saber. Dadá a abraçou. Agora todo mundo vai saber. Lampião ergueu o olhar para o horizonte. O céu começava a se tingir de laranja e roxo, cores que só o sertão conhece. Era hora de partir. Reúnam os cavalos, ordenou. Os cangaceiros começaram a se mover, recolhendo armas, ajustando cartucheiras, preparando a saída. Nada de saque, nada de ouro, nada de gado. Apenas a marca deixada na memória da terra. Corisco montou e olhou ao redor. Estranho sair sem levar nada. Volta Seca sorriu de lado. Nós levou foi vergonha de muito cabra safado. Corisco deu uma risada curta. Eita, essa pesa mais que ouro. Lampião caminhou até a jaula pela última vez. O coronel Amâncio estava inconsciente, o corpo curvado, reduzido ao tamanho da própria crueldade. Sem dizer palavra, Lampião fez um gesto para que a estrutura fosse arrastada até a sombra do velho juazeiro no canto do pátio. Enterrem ele ali, disse, sem nome, sem honra, só a terra. O velho vaqueiro assentiu. Assim será. Lampião montou em seu cavalo. O couro rangeu sob seu peso. O chapéu projetou sombra sobre os olhos, que varreram o pátio uma última vez. As cinzas das jaulas, os rostos marcados, as mulheres vivas. Espalhem a história, disse alto o bastante para todos ouvirem. Digam que Lampião não protege só coiteiro, protege mulher, protege quem não tem voz. E digam mais, quem tratar mulher como bicho vai conhecer o mesmo fim. O vento soprou, levantando poeira que girou ao redor dos cavalos. Maria Bonita ajudou Rita a subir na garupa de uma das montarias. Se a Vex não, fulô, agora tu vai viver. Rita olhou para o horizonte onde o céu se abria imenso. Eu achei que o mundo tinha acabado, murmurou. O mundo é grande demais para caber numa jaula, respondeu Maria. Os cavalos começaram a se mover. Um a um, os cangaceiros deixaram o pátio, levantando uma nuvem de poeira dourada pelo pôr do sol. Os trabalhadores ficaram parados, observando, como quem assiste à passagem de um vendaval que leva embora anos de medo. O velho vaqueiro tirou o chapéu. Hoje o sertão respirou, disse. No alto, os urubus giravam, mas não desciam. Não havia mais carniça humana para disputar, apenas cinzas e memória. À medida que o bando se afastava, o som dos cascos se misturava ao canto distante de um aboio. O sertão voltava ao seu silêncio antigo,
Mas algo havia mudado. A terra guardaria aquela história, as feiras repetiriam, os viajantes contariam. O medo aprenderia a recuar. Lampião cavalgava à frente, o olhar fixo no horizonte infinito. No bolso do bornal, o caderno com nomes permanecia guardado. Uma lista de crimes. Uma lembrança de que a justiça feita ali era só o começo. Corisco aproximou o cavalo do dele. Capitão, e o tal Zé Inácio? Lampião não olhou para ele. Um passo de cada vez. O vento trouxe o cheiro da terra seca e da noite que se aproximava. E enquanto o bando desaparecia na imensidão do sertão, o mundo seguia. Mas nunca mais seria o mesmo para quem viveu o dia em que as jaulas foram destruídas. O dia em que o medo mudou de lado e a dignidade voltou a caminhar livre sob o céu aberto do Nordeste.